Tomahawk 2, vamos revisar os principais conteúdos que vimos depois do Tomahawk 1. Unificação italiana e alemã, imperialismo, Primeira Guerra Mundial, revoluções russas e Segundo Reinado. Ó, vamos lá. É coisa. Então, não pode perder tempo. Unificação alemã. A unificação alemã tem como grande antecedente a Zollverein, que é uma zona aduaneira protagonizada pela Prússia, que cria uma integração econômica, né, naquela região que mais tarde vai dar origem à Alemanha, nos arredores da Prússia, permitindo um acúmulo de capital pela burguesia prussiana que leva à Revolução Industrial na Prússia. Revolução Industrial que vai permitir à Prússia uma superioridade bélica em relação ao seu principal inimigo no projeto de unificação, de expansão territorial, a Áustria. Muito bem. Em 1862, nós temos aí o Otto von Bismarck, né, como chanceler da Alemanha, estabelecendo as principais estratégias de unificação. Ele lidera um grupo, uma aristocracia rural, os Junkers, que também tem ali, claro, o entendimento de que a burguesia industrial é essencial para criar a tecnologia bélica, para ter essa capacidade de vencer guerras nesse projeto expansionista. Mas é preciso usar não apenas da força, e também da diplomacia secreta, certo? E, além disso, é preciso de uma forte adesão popular, um discurso nacionalista fortíssimo, explorando o que eles diziam ser o espírito alemão, um jeito de ser, certo, do povo alemão, uma germanidade, o Volksgeist, o espírito do povo. Vamos falar dos principais conflitos, né, da unificação. Bom, a gente vai ter a Guerra dos Dois Ducados, onde a Prússia, de Otto von Bismarck, se alia ao Império Austro-Húngaro contra a Dinamarca para dominar os ducados de Holstein e Schleswig. Mas a Prússia não vai dividir os ducados com a Áustria e depois vai travar uma guerra com a Áustria. Mas para isso vai se aliar ao reino de Piemonte e Sardenha, aquele que lidera a unificação italiana. É isso, é aqui que a unificação italiana, liderada pelo rei do Piemonte e Sardenha, se encontra com a unificação alemã, liderada pela Prússia. E contam também, estratégia de diplomacia secreta, com a neutralidade da França, de Napoleão III, para combater a Áustria e garantir o domínio sobre os ducados de Holstein e Schleswig, que a Áustria reivindicava, e também vai conquistar aí, após a vitória, os reinos do Sul. Depois temos a Guerra Franco-Prussiana em 1870 a 1871, onde a Prússia vai vencer e vai anexar a Alsácia-Lorena. Agora, quando a Prússia vence a França, vai acabar coroando o rei William, o rei Guilherme, como imperador do Segundo Reich. Adivinha onde? Na sala de espelhos do Palácio de Versalhes, na França. Uma grande humilhação aos franceses que provoca depois o chamado revanchismo francês, uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Consequência da unificação. A Alemanha, agora unificada, tem a Prússia, digamos, exercendo influência sobre um mercado consumidor, fornecedor de matéria-prima, de fonte de energia, muito mais amplo. A expansão industrial acontece. Temos aí também o revanchismo francês, uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Agora, os prussianos vão dominar a região de Versalhes, mas não vão conseguir de imediato dominar Paris, porque haverá em Paris uma resistência de caráter socialista à Comuna de Paris, um governo que se forma na cidade de Paris contra a invasão prussiana e contra o armistício, né, o acordo de paz assinado por Thiers, né, o governo francês agora com o governo prussiano, certo? O Napoleão III tinha sido deposto, se criou ali uma república, o governo de Thiers, e esse governo de Thiers, digamos, cedia às pressões do Segundo Reich, do Império Alemão, e a Comuna de Paris resistia a essa influência estrangeira, mas ao mesmo tempo propunha reformas socialistas. Esse governo durou 72 dias, a primeira experiência socialista da história, mas que não teve tempo para, né, promover mudanças significativas, tá bom? Unificação italiana. A unificação italiana tem ali alguns antecedentes. Nos anos 1830 e 1848, acontecem revoluções liberais pela Europa. Em 1830, os carbonários e forte influência maçônica, liderados por Giuseppe Mazzini, idealizam ali uma unificação italiana através de um regime liberal, certo? Uma monarquia liberal ou mesmo uma república. Depois, em 1848, no Conselho da Primavera dos Povos, vamos ter a jovem Itália liderada por Giuseppe Mazzini, mas também com o apoio de Garibaldi, fundando a República de Roma, para a parte dessa república unificar a Itália através de um regime republicano. Esse movimento vai ser reprimido pela Áustria. Aí depois vamos finalmente chegar às guerras de unificação.
As principais forças unificadoras são duas. Uma no norte, o reino do Piemonte e Sardenha, liderado pelo rei Vítor Emanuel II e o seu primeiro-ministro, o conde de Cavour. E no sul, os camisas vermelhas, os republicanos liderados por Giuseppe Garibaldi. Muito bem, as principais guerras de unificação. Em 1859, o Piemonte e Sardenha se alia à França de Napoleão III contra a Áustria e vai dominar territórios da Lombardia até a Toscana, incluindo aí a região de Módena e Parma. Depois, é aquele momento em que a Prússia se alia ao reino do Piemonte e Sardenha, certo? Contra a Áustria e com a neutralidade da França. É o momento que a unificação italiana e alemã se encontram contra a Áustria e com a neutralidade da França. O rei do Piemonte vai conquistar a região do Vêneto. E aí, depois quando acontece a Guerra Franco-Prussiana, o que acontece? A França, o exército francês, é que guarnecia os estados da igreja, estados pontifícios. Mas como havia a guerra contra a Prússia, houve quase que um desguarnecimento dos estados pontifícios. Os italianos do reino do Piemonte e Sardenha aproveitaram para atacar os estados pontifícios e inclusive anexar Roma como capital da Itália. O Papa Pio IX, esse camaradinho aqui, ó, não vai aceitar. Não vai reconhecer a Itália como país e vai se dizer um homem preso no Vaticano, certo? Surge a questão romana, onde o Papa não reconhece Roma como capital da Itália. Roma é da igreja, segundo o Papa. Essa questão só vai ser resolvida em 1929, com o Tratado de Latrão, entre o Papa Pio XI e o Mussolini. É o Tratado de Latrão. Nesse tratado, a Itália indeniza a igreja, transforma a igreja católica em oficial, e em troca disso, a igreja reconhece, né, o governo de Mussolini e apoia o fascismo de Mussolini. Muito bem. Agora vamos falar aqui do Garibaldi. O Garibaldi lidera as forças republicanas do Sul, que vai conquistar para a Itália o reino das duas Sicílias. Ele vai ele vai deixar a vida política para evitar uma guerra interna na Itália entre republicanos e monarquistas. Quando ele deixa a vida política, a Itália é unificada sob regime monarquista então. Mas tem dois territórios que não foram anexados e que falavam italiano, a região do Trentino e a região da Istria, a chamada Itália Irredenta, território que a Itália ainda quer conquistar e que pertencia à Áustria e que vai colocar a Itália contra a Áustria na Primeira Guerra Mundial. Fala sobre o imperialismo. Pessoal, o imperialismo acontece no contexto da Segunda Guerra Mundial. É uma expansão das potências industriais europeias rumo à África, Ásia e Oceania. O que buscavam? Mercados fornecedores de energia, petróleo e carvão, matéria-prima, ferro principalmente, mão de obra barata, mercado consumidor, além de metais preciosos. Usam como argumento legitimador a ideia do darwinismo social, certo? A política de eugenia, a superioridade racial europeia para levar a civilização aos povos primitivos, um fado civilizatório. Nós vamos ter aí um momento importante, que é a Alemanha chegando atrasada na disputa pela África, por conta da unificação política tardia, propondo uma revisão da partilha. Acontece então a Conferência de Berlim, proposta por Bismarck, onde ele chama vários países que também tinham, como ele, maiores pretensões sobre a África. Temos aqui uma estratégia de diplomacia plurilateral, onde a Alemanha junta forças para reivindicar territórios, certo? E enfraquecer a influência inglesa sobre a África. E vai conseguir? Vai. Porque a Inglaterra tinha um plano de dominar todas as terras do Nordeste até o extremo sul da África, até para construir a ferrovia Cabo Cairo, mas não vai conseguir. A Alemanha vai ter apoio suficiente para ficar com a região de Ruanda, furando o olhinho da Inglaterra. Vamos ter aqui, como consequência dessa partilha, fronteiras artificiais, que dividem reinos africanos, dividem tribos, enfraquecem algumas tribos, potencializando guerras. E isso torna a situação da África mais desorganizada, aumentando a miséria e facilitando a estratégia de dominação de potências europeias. Vamos ter movimento de resistência. A Guerra dos Boeres é um movimento dos boeres, que são descendentes holandeses, que ocupavam aquela região do extremo sul da África, do Orange e do Transvaal, mas que vão resistir à invasão inglesa. Os ingleses descobrem minas de ouro e diamantes na região. E haverá uma guerra entre os boeres e os ingleses. Os ingleses vencem, certo? E vão passar a ter um domínio sobre aquela região. O que cria expectativa que a Inglaterra pudesse, né, levar a cabo o seu projeto daquela mega ferrovia ligando o Cabo a Cairo. Mas o fato da Alemanha estar ali no meio, com o território de Ruanda, impede isso. Vamos ter aqui ainda outros movimentos de resistência. A Guerra do Ópio. A Inglaterra vai confiscar um navio inglês que contrabandeava ópio. Já havia essa história do contrabando de ópio inglês naquela região.
E com a proibição, né, do comércio de ópio, os ingleses indo nisso, o confisco de um carregamento, né, de um navio inglês provoca a guerra. A Inglaterra vence a guerra contra a China e impõe a China o Tratado de Nanquim. Nesse tratado, a China, que só tinha um porto destinado ao comércio com outros países, vai ser obrigada a abrir seus portos ao comércio internacional. Vamos ter aí uma maior influência em potências estrangeiras, influência comercial, não só na Inglaterra, tá? Também em França, Alemanha e Estados Unidos. Vamos ter depois o Japão e a Rússia também aproveitando a fragilidade da China para dominar alguns territórios. E a região chinesa de Hong Kong será destinada à Inglaterra, de 1842, quando é assinado o Tratado de Nanquim, até 1997. Vamos ter também a Guerra dos Boxers, em 1900 e 1901, quando acontece uma resistência nacionalista chinesa, dos chamados Boxers, a comunidade ou a sociedade dos punhos cerrados e harmoniosos, que vão lutar contra essa influência estrangeira, que descaracterizava a economia e a cultura chinesa. Só que esse movimento vai ser reprimido pelas forças inglesas, francesas, alemãs, japonesas, russas e americanas. E com a vitória das potências imperialistas, aumenta a influência dessas potências sobre a China, mas também aumenta o movimento de resistência. Surge o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, de Sun Yat-sen, que em 1912 derruba o último imperador, Puyi, certo? E proclama a República Chinesa, mas ainda contando com forte influência estrangeira sobre a China, que só vai acabar com a Revolução Socialista de Mao Tse-tung em 49. Muito bem, temos a Guerra dos Cipayos, resistência nacionalista indiana contra a presença britânica. A Inglaterra vence a guerra e torna a Índia vice-reino da Inglaterra, ou seja, vamos ter um domínio político da Inglaterra sobre a Índia, provocando aí uma forte influência da economia capitalista britânica e a crise da economia tradicional indiana. Muito bem, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A gente tem aqui o contexto que antecede, que é o contexto da Belle Époque, uma relativa paz, a crença no progresso contínuo da sociedade europeia, mas ao mesmo tempo a preparação para uma guerra com uma grande corrida armamentista e alianças militares. É a paz armada. As principais causas da guerra são duas: disputas imperialistas. A principal disputa está em torno do Marrocos, que coloca a Alemanha de um lado e a França com o apoio da Inglaterra do outro, e as disputas nacionalistas, certo? É o revanchismo francês contra a Alemanha, para recuperar a Alsácia-Lorena, é o pan-germanismo russo contra o pan-germanismo alemão, e os dois países, a Rússia apoia a Sérvia, a Alemanha apoia a Áustria na disputa pela Bósnia, certo? Tem o nacionalismo sérvio para criar grande Áustria na região, temos o príncipe austríaco, visitando a Bósnia, depois que a Áustria anexou a Bósnia, e esse príncipe, o Franz Ferdinand, vai ser assassinado pelo grupo sérvio Mão Negra, sendo isso o estopim da Primeira Guerra Mundial. E temos a Itália, querendo conquistar a região da Istria e do Trieste, entrando em conflito com a Áustria. Temos aí a guerra dividida em duas fases. Primeira guerra de movimento. Os alemães tinham uma estratégia, o Plano Schlieffen, para invadir a França pela parte nordeste, cercar Paris e acabar, certo, provocando a rendição francesa. Mas essa guerra não vai dar certo, essa guerra de movimento, porque eles vão ser surpreendidos pela resistência franco-britânica, que vai trazer um grande equilíbrio bélico entre essas potências, trazendo um novo tipo de guerra, a guerra de posição ou de trincheira. Essa guerra passa a ter, na verdade, um grande desequilíbrio no ano 1917, que é quando a Rússia sai por causa da Revolução Bolchevique e a Itália sai por conta do desgaste na guerra contra a Áustria. Mas os Estados Unidos, que haviam lucrado muito com a guerra até então, entram para desequilibrar, porque vão ter ali uma vantagem econômica, não sofrer até então nenhum ataque ao seu território, tinha ali o seu parque industrial intacto e uma condição financeira invejável, e isso vai desequilibrar, para o lado da Entente, que vai vencer a guerra com os aliados. Nós vamos ter a imposição do Tratado de Versalhes. A Alemanha, considerada culpada pela guerra, vai ser punida severamente com a perda da Alsácia-Lorena, devolvida à França, também com a perda de todas as colônias, a indenização aos países vencedores e limitação das suas tropas, certo? Da sua indústria bélica, que vai ser proibida, inclusive. Muito bem, só que essas punições severas não tinham ali o apoio do governo americano, do presidente Wilson, que tinha lançado os 14 pontos do Wilson com a ideia de criar uma organização internacional para garantir um equilíbrio político e evitar novas guerras. Era a Liga das Nações. Mas o presidente Wilson também defendia punições mais leves à Alemanha, para evitar um revanchismo. Mas ele foi voto vencido. França e Inglaterra estavam com sangue nos olhos e impuseram punições severas à Alemanha.
Resultado, os Estados Unidos, que despontam com a maior economia do mundo, vão se isolar na sua política externa, preocupando-se com seus interesses na América Latina. Não vão contribuir para fiscalizar o cumprimento da Alemanha das punições impostas no Tratado de Versalhes. Resumindo, a Liga das Nações, sem o apoio americano, vai fracassar. E nós não vamos ter uma instituição internacional para garantir um equilíbrio político. Consequência, Segunda Guerra Mundial, provocada pelo expansionismo alemão, né, com o governo nazista à frente. Teremos aí, depois do final da guerra, o movimento feminista mais forte. As mulheres entraram massivamente nos postos de trabalho depois que os homens vão para o front, né, para os campos de batalha. E as mulheres vão se associar no movimento pelo direito de voto. É o movimento das sufragistas na Inglaterra, conquista o direito de voto em 1918, e esse movimento depois acaba tendo reflexo no mundo inteiro. Vamos lá falar sobre revoluções russas. Bom, em 1861, a Rússia, que era um país feudal, vai se abrir para investimentos estrangeiros. E vai também acabar com a servidão feudal. Isso abre espaço para o desenvolvimento industrial. E, consequentemente, traz aí, né, duas novas classes. A burguesia industrial e a classe operária. Essas duas classes inicialmente fazem parte de um partido, o Partido Social Democrata Russo, que depois se divide entre os bolcheviques, operários, socialistas, e os mencheviques, que defendiam a ideia de uma social-democracia, com reformas sociais, mas sem romper totalmente com o capitalismo. Bom, em 1905, a Rússia vai entrar num contexto de grave crise, porque ela vai ser derrotada na Guerra Russo-Japonesa e, diante de uma grave crise econômica, vamos ter algumas manifestações populares. Uma delas é uma manifestação pacífica, que vai ser reprimida violentamente pelo czar. É o Domingo Sangrento. E uma revolta de marinheiros, ainda no contexto da guerra, pedindo o fim da guerra. É a chamada Levante do Encoraçado Potemkin. Esses dois movimentos chamados de ensaio geral. É como se fosse uma espécie de ensaio para a Revolução que aconteceria 12 anos depois. O czar ficou espantado com tudo isso e resolveu fazer reformas através do seu Manifesto de Outubro, onde ele anuncia a criação de um parlamento na Rússia. Só que não haverá de fato uma monarquia parlamentarista, porque o parlamento, a Duma, será fortemente controlado pelo czar. Até que acontece o quê? Uma resistência a esse parlamentarismo fake, onde o presidente da Duma, ligado ao czar, vai ser assassinado, certo? O Stolypin. E a Okrana, a polícia política do czar, vai reprimir violentamente os movimentos sociais, socialistas, anarquistas. A tensão política e social aumenta e a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, sofrendo derrotas massacrantes que, né, agravam a situação econômica e que, tornam mais tensos ainda, mais tensa ainda a situação social. Muito bem. Haverá uma revolução liderada pelo Partido Menchevique, que vai derrubar o czar, mas não vai cumprir a promessa de tirar a Rússia da guerra. O que leva Lenin a liderar os bolcheviques, levantando as teses de abril, com o lema paz, terra e pão, para tomar o poder e instituir o socialismo, tirando a Rússia da guerra. Acontece em outubro a Revolução Bolchevique, com a derrubada do governo menchevique de Kerensky, esse camaradinha que aparece aqui, e Lenin chegando ao poder. Bom, o Lenin vai enfrentar ali uma resistência dos mencheviques e também dos czaristas. É uma guerra civil. E nessa guerra civil não haverá condições desse governo socialista de fazer grandes reformas. É preciso usar os recursos do Estado para armar o Estado contra os inimigos da Revolução Bolchevique. É o Exército Vermelho contra o Exército Branco. O uso de recursos do Estado para a guerra do Exército Vermelho contra o Exército Branco é chamado de comunismo de guerra. Passada essa fase, com a vitória do Exército Vermelho, vai ser criada a NEP, Nova Política Econômica, onde o Lenin vai adotar medidas capitalistas ainda para tentar normalizar a situação de abastecimento interno. Ou seja, há um recuo, né, usando medidas capitalistas. Ou seja, ele vai dizer que é preciso dar um passo atrás, rumo ao capitalismo, normalizando a situação do abastecimento interno, para depois dar 2 passos à frente, avançando em melhores condições para reformas socialistas. E em 1922, ele anexa a Ucrânia e reconhece que existem vários povos formando essa grande nação, criando uma grande nação socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Ele morre em 24, haverá uma disputa entre Stalin e Trotsky pelo poder, Stalin vence a disputa e persegue seus inimigos. É o grande expurgo, quando teremos aí a eliminação de grandes lideranças que representam aí uma sombra ao Stalin. Teremos aí muita gente sendo levada para os gulags, né? As fazendas de trabalhos forçados, onde haverá também um extermínio massivo em torno de 3 milhões de pessoas. Teremos também os planos quinquenais,
que vão aos poucos instituir uma economia planificada, socialista. Primeiro, a reforma agrária, com os kolkhoz e as sovkhoz, as cooperativas rurais. Depois, um plano de estatização de setores estratégicos, como o setor petrolífero, certo? No segundo plano quinquenal, e o terceiro plano quinquenal, interrompido pela Segunda Guerra Mundial, que tinha um projeto de desenvolver a indústria nuclear, energia nuclear. Muito bem, segundo reinado no Brasil. A gente tem aqui inicialmente o café como principal produto. Ele tem duas fases. Quando o café predominava no Vale do Paraíba, a mão de obra predominante era escrava. Quando ele atinge o oeste paulista após 1850, a mão de obra predominante é a mão de obra livre do imigrante italiano, principalmente. O café também vai contribuir para a ampliação da infraestrutura de transporte e comunicação no Brasil. É a rede de telégrafo e principalmente a malha ferroviária para escoar o café ao Porto de Santos e do Rio. Teremos também um surto industrial, a Era Mauá. É o momento em que o Brasil aprova as tarifas Alves Branco, elevando taxas de importação sobre produtos ingleses de 15% para 30% ou até 60%, criando condições para o desenvolvimento de uma indústria nacional, que vai contar com um capital que vem do tráfico de escravos, depois da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico em 1850. Nós vamos ter como principal representante Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que vai atuar nas áreas de transporte, ferrovia, comunicação, telégrafo, iluminação a gás, transporte urbano, bonde a burro, etc. Só que esse surto industrial vai ser enfraquecido por causa do novo pacote de tarifas, as tarifas Silva-Ferraz de 1860, que vão reduzir as taxas de importação inglesas, dificultando as condições de competitividade da indústria brasileira. Teremos aí na política interna o Dom Pedro II chegando ao poder com um golpe da maioridade, chegando ao poder com os liberais. Ele vai, inclusive, intervir nas eleições para garantir uma vitória dos liberais. Eleições fraudadas e com uso da violência, chamadas eleições do cacete. Mas depois os liberais vêm com um projeto de parlamentarismo que não agrada o imperador, dissolve o Ministério Liberal e vai trazer o Ministério Conservador. Os liberais não aceitam e organizam revoltas políticas em Barbacena, Minas Gerais, e Sorocaba, em São Paulo. Os líderes serão presos por um tempo, depois anistiados. Teremos em 1847 o parlamentarismo às avessas. Por que às avessas? Olha, teremos uma eleição para o parlamento, pelo voto censitário. Só que não é o parlamento eleito que escolhe o primeiro-ministro, é o imperador. É o imperador que também pode dissolver o parlamento quando bem entender e convocar novas eleições a hora que bem entender. E com o seu poder moderador, pode também neutralizar decisões do parlamento. O parlamentarismo às avessas, que mascarava um absolutismo nas mãos de Dom Pedro II. Bom, em 1848, os liberais que estavam no poder caem mais uma vez. E mais uma vez organizam uma revolta. Dessa vez em Pernambuco. É a Revolução Praieira. Os liberais vão chegar a escrever um manifesto. Era o contexto da Primavera dos Povos. Revoluções liberais, socialistas e nacionalistas pela Europa. O Manifesto ao Mundo, escrito pelos liberais, defende ideias liberais, como, por exemplo, liberdade de imprensa, mas também ideias socialistas, como reforma agrária, sim, para atacar os latifundiários conservadores da família Cavalcante. O movimento vai ser reprimido em 1850, e depois disso Dom Pedro II cria a política de conciliação, onde os dois partidos vão entender que eles podem ter sim seu momento de governar, cada um a seu tempo. Basta puxar bastante o saco do imperador. Isso vai fazer apagar as divergências ideológicas entre liberais e conservadores, que aos poucos serão apelidados de farinha do mesmo saco. Nós temos aqui mudanças sociais. A Lei de Terras de 1850 diz que todas as terras sem escritura agora são do Estado. As terras devolutas. O Estado não vai mais doar sesmarias gratuitamente como fez até 1822. Não, agora ele vai vender terras para companhias de imigração, para companhias ferroviárias, etc. Temos aí o contexto da grande imigração europeia. Justamente após 1850, quando é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. No contexto de expansão do café, é preciso trazer mais mão de obra. Nesse caso, o imigrante europeu. O primeiro sistema de imigração é o sistema de parceria, onde o imigrante vem já com dívidas a pagar ao seu patrão, porque é o patrão que paga a viagem dele, é o patrão que banca inicialmente a alimentação dele. E aí, pessoal, quando ele recebe a parte que lhe cabe, certo? Uma comissão, não salário, é uma parte, por isso chama de parceria, essa parte, essa comissão, é sempre menor do que a dívida que ele tem. Ele vira praticamente um escravizado por dívida. Depois o governo brasileiro vai acabar
interferindo nessa política de imigração, criando um sistema subvencionado, onde o Estado banca a viagem do imigrante para que ele chegue aqui sem dívida, além também de fiscalizar os contratos de trabalho com os patrões. Nós temos aqui um processo de abolição da escravidão, através de algumas leis. A Lei Eusébio Queiroz de 1850 proíbe o tráfico de escravos. A Lei do Ventre Livre de 1871 liberta todos os filhos de escravos após a data da lei, mas diz que até os 8 anos de idade, os libertos ficarão sob controle do senhor de sua mãe. O senhor de sua mãe pode libertá-los aos 8 anos de idade, sendo indenizados pelo Estado. Mas tem a opção de usufruir do trabalho desses jovens até os 21 anos de idade e depois libertá-los sem direito à indenização. Lei dos sexagenários liberta todos os escravos com mais de 60 anos, mas eles têm que pagar uma indenização ao senhor, trabalhando por mais alguns anos, no máximo até os 65 anos. A maioria não conseguia chegar a essa idade. A Lei Áurea acaba com a escravidão, mas não vai integrar o escravo no mercado de trabalho livre. Esse mercado estava destinado aos imigrantes, criando aí uma grande marginalização social dos afrodescendentes, certo? Daqueles que vieram dos quadros da escravidão. Muito bem, vamos falar sobre política externa. O Brasil rompe relações diplomáticas com a Inglaterra na questão Christie. E também vai destituir do poder alguns líderes dos países latinos que desagradavam interesses brasileiros. O Brasil vai apoiar opositores de Oribe no Uruguai e opositores de Rosa na Argentina para derrubar esses dois governantes. Depois faz isso no Uruguai contra o Aguirre. O Aguirre, que era aliado do Solano Lopes no Paraguai. O Solano Lopes tinha um projeto expansionista, o Grande Paraguai, buscando acesso ao mar, só que isso afetava territórios brasileiros, como a região do Mato Grosso e também do Rio Grande do Sul. Por isso o Brasil vai apoiar a destituição do Aguirre no Uruguai, isolando o Solano Lopes, que vai atacar o navio brasileiro, vai invadir o Uruguai e o Mato Grosso, dando início à Guerra do Paraguai, onde o Brasil não está sozinho, se alia à Argentina e ao Uruguai na Tríplice Aliança. Vai inicialmente ter poucos soldados, 18 mil só, contra o Paraguai que tinha 68 mil. É preciso criar uma campanha de voluntários. A maioria dos voluntários são escravos alistados pelos seus senhores, mas com a garantia de que tivesse o quê? A alforria após a guerra, e os seus senhores seriam indenizados. O Brasil massacra o Paraguai na guerra. Será uma catástrofe social e econômica para o Paraguai. Mas consequências para o Brasil quais são? Aumento da sua dívida externa, da dependência ao capital britânico e o surgimento da questão militar, onde os heróis da guerra reclamam maior participação nos destinos políticos do país, querem direito de voto, querem se manifestar na imprensa, mas não podem. Mas no Paraguai republicano isso se podia. Por isso eles vão defender o quê? A república, além de defenderem também o abolicionismo. Nós vamos ter aqui também a questão religiosa, como um marco da crise do segundo reinado. É o seguinte, o Papa Pio IX, aquele da unificação lá italiana, né, da questão romana, ele vai proibir a participação do clero na maçonaria. Só que o imperador era o chefe da maçonaria do Brasil, e era o chefe da igreja no Brasil também. E vai dizer que no Brasil, a bula sílabus assinada pelo Papa não vai valer. Só que dois bispos, o de Olinda e de Belém, vão ficar do lado do Papa e vão excomungar clérigos que estivessem ligados à maçonaria. O imperador manda prender os dois bispos e isso cria uma relação de tensão entre a igreja e a monarquia. A monarquia perde aquele apoio importante que tinha da igreja. Bom, a questão militar eu já falei, né? Os militares querem maior participação política e vão enxergar a república como um meio a se chegar a isso. Por isso, Deodoro, o grande nome da questão militar, vai protagonizar a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. E a questão abolicionista qual é? Ora, nós vamos ter aqui senhores de escravos que com a Lei Áurea perdem seus escravos sem serem indenizados pelo Estado. O que vai acontecer? Eles rompem com a monarquia e alguns deles apoiam a República. Os chamados republicanos de 14 de maio, que aderem à República um dia após a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, criando um ambiente de crise da monarquia que vai culminar na proclamação da República em 1889. É isso, beijo grande para vocês, fiquem bem e até a próxima.